Já nos anos 50, o Vaticano tinha pleno conhecimento sobre as depravações do padre Marcial Maciel, e um memorando de seu escritório para as ordens religiosas deixava isso claro. Cito: se Maciel se apresentar à Sagrada Congregação, o abaixo-assinado ordenará que ele receba tratamento médico e corte contato com seus estudantes religiosos até nova decisão da Sagrada Congregação. Se ele não se apresentar, receberá uma ordem, ou faz o tratamento ou permanecerá suspenso. Ainda assim, o caso ficou paralisado até o ano de 2005, quando o religioso foi afastado do cargo de diretor-geral da Legião de Cristo devido aos seus escândalos. Em 2006, foi ordenado que se retirasse para oração e penitência, sem ministério público. Então, ele se estabeleceu em Naples, Flórida. Seu estilo de vida permaneceu reservado, mas visível para alguns membros da congregação. A besta vivia seus dias em total impunidade, alheia a toda forma de justiça humana. No entanto, a tão temida justiça divina, lenta mas inexorável, o aguardava muito em breve. Mas não vamos nos adiantar. Em que escândalo Marcial Maciel se envolveu? Como ele conseguia manter sua impunidade? Porque ele é considerado um dos maiores monstros da igreja. Além do abuso de menores, é verdade que ele foi acusado de plágio, filhos ilegítimos e escravidão? A que substância o padre era viciado? Para responder a essas perguntas, é necessário que viajemos até o dia 30 de janeiro de 2008, o dia em que Marcial Maciel morreu. Vocês já conheciam esse caso? Se gostaram do relatório e querem mais, comentem sobre escândalos da igreja. Vocês também podem sugerir possíveis vídeos futuros, nós lemos os comentários, vamos começar. Marcial Maciel de Goiado nasceu em 10 de março de 1920 em Cotija de La Paz, Michoacán, México, em família católica. Desde criança, foi profundamente influenciado pela religião, tendo vários sacerdotes e 4 tios bispos na família. Quando ia fazer 7 anos, sua cidade foi afetada pelo conflito cristero, uma insurreição armada de católicos em defesa da liberdade religiosa diante da perseguição estatal. Devido à violência crescente, sua família deixou Cotija e buscou refúgio em Jamai e Zamora. Foi lá, em meio à clandestinidade, que Marcial recebeu a comunhão pela primeira vez, quando já tinha completado 9 anos. O conflito terminou com os chamados acordos entre o governo mexicano e a igreja, que levaram à dissolução das tropas cristãs. De volta à cidade natal, Marcial retomou a formação cristã e estudou o ensino fundamental na escola da senhorita Maria Neri. Já na adolescência, aos 15 anos, e quando ainda persistia um clima de hostilidade contra a igreja, Marcial entrou no seminário, que seu tio-avô, um bispo de Veracruz chamado São Rafael Guizar e Valência, mantinha funcionando de forma clandestina na cidade do México. Foi por aqueles anos, enquanto rezava diante do sacrário, que sentiu um impulso interior incontrolável, um chamado divino para formar um grupo de sacerdotes dedicados a compartilhar a mensagem de Cristo. A desgraça atingiu a família quando Marcial tinha 18 anos. Seu tio, Rafael Guizar e Valência, morreu de um infarto fulminante. Alguns realmente culparam o jovem porque, no dia anterior, o homem havia gritado furiosamente com o sobrinho. E é que algumas vizinhas tinham reclamado do barulho que Marcial fazia com as crianças que levava para sua casa para lhes ensinar religião. No entanto, nada ficou claro. Ao completar 20 anos, Marcial estabeleceu uma pequena comunidade na cidade do México, composta por 13 adolescentes e ele mesmo. Pouco depois, eles se mudaram para uma casa própria em Tlalpan. Com grande entusiasmo, em 3 de janeiro de 1941, ele iniciou sua primeira obra religiosa, os Missionários do Sagrado Coração e da Virgem das Dores. Essa congregação depois adotou o nome que a tornaria notória e influente mundialmente. Marcial parecia destinado a algo grandioso, mas ninguém suspeitava de seu segredo. Após fundar sua comunidade, Marcial Maciel dedicou os primeiros anos à formação em teologia, arrecadar recursos, apoiar jovens e atrair vocações. Em 26 de novembro de 1944, foi ordenado sacerdote na Basílica de Guadalupe. Ele estava cercado por familiares, benfeitores e um grupo crescente de seguidores. Em 13 de junho de 1948, o bispo de Cuernavaca erigiu canonicamente a congregação sob o nome de Missionários do Sagrado Coração e da Virgem das Dores. Pouco depois,
ela adotaria o nome de Legionários de Cristo, contando já com cerca de 50 membros. Nos anos 60, Maciel iniciou o movimento Regnum Christi, criado para ampliar o apostolado da legião e envolver também pessoas leigas. E seu sucesso era cada vez mais notório. Alguns membros chegavam a dedicar toda a vida a Deus, vivendo em pobreza, castidade e obediência. De dolores do Concílio Vaticano II, em 1962, o Papa João XXIII convocou uma grande reunião de bispos de todo o mundo. A legião começou a trazer mais vocações, a se organizar melhor e a expandir seu trabalho apostólico. Mas só em 1965, um ano após fundar a Universidade Anáhuac, que Maciel obteve formalmente aprovação e respaldo para sua congregação. Durante aquele ano, o então Papa Paulo VI lhe concedeu o chamado Decreto de Louvor, através do qual ganhou reconhecimento oficial dentro da Igreja. Mais tarde, em 1970, o mesmo Papa Paulo VI confiou aos Legionários de Cristo um território de missão no sudeste do México, a prelazia de Chetumal. Lá, eles deveriam cuidar da vida pastoral das comunidades, administrar paróquias, capacitar os fiéis e promover diversas iniciativas de apostolado, entre outras atividades. Durante décadas, os legionários realizaram essas tarefas, ampliando suas escolas e suas atividades religiosas e fortalecendo sua organização e presença na região e no México. Sua influência era tão grande que Marcial Maciel acompanhou o Papa João Paulo II ao México em 1979, 1990 e 1993. Nesse mesmo ano, o Sumo Pontífice o designou como membro da Comissão Interdicasterial para melhor distribuir os sacerdotes do mundo e, em 1994, o nomeou consultor da congregação para o clero. Maciel participou de reuniões importantes da Igreja, onde se discutiam temas como a formação de novos sacerdotes, a vida de religiosos e religiosas e a situação da Igreja na América Latina. Nos anos 90, além disso, impulsionou várias iniciativas para a formação do clero. Com o apoio de formadores legionários experientes, fundou o Pablo e promoveu a criação da revista Sacerdos, focada em abordar temas relacionados à formação plena dos sacerdotes. No ano de 2004, fundaria um estabelecimento com o mesmo nome, o Instituto Sacerdos, responsável por organizar e supervisionar programas de apoio para sacerdotes em nível mundial. No ano seguinte, após 64 anos liderando a congregação, Maciel optou por não aceitar nova reeleição como diretor-geral. Preferiu que outro sacerdote, Álvaro 50, necessidade, sinais, inconveniente, maravilhosos, mas já a cessar determinado, disse filho Galina Free, oscilado à igreja, mas os últimos tempos de pré-obtenção, neto investigações. Se conhecêssemos apenas essa parte da história, todos diriam que Maciel era dedicado, solidário e atento ao seu destino como seguidor de Cristo. Em 19 de maio de 2006, a Santa Sé anunciou uma notícia escandalosa. Na verdade, o Papa Bento XVI havia ordenado que Maciel não exercesse publicamente seu ministério. Em seu lugar, ele deveria levar uma vida de oração e penitência. Os motivos: múltiplas e terríveis acusações contra o homem por parte dos seminaristas. Inclusive, em 1956, o Papa Pacelli já havia ordenado medidas rigorosas contra Maciel e cogitava sanções ainda mais severas, incluindo a suspensão definitiva do ministério sacerdotal. A morte do pontífice 2 anos depois permitiu aos defensores de Marcial usarem a nova liderança da Igreja para reabilitar sua imagem. Assim, tudo ficou em segredo pelo menos até 1995, quando o ex-reitor da Universidade Anáhuac e antigo membro da congregação de Maciel fez uma dura confissão. Em seu leito de morte, ele havia sido vítima de abusos por parte do sacerdote durante sua adolescência no seminário. Naquela época, ele pediu que sua denúncia fosse tornada pública. Logo, outros homens relataram seus próprios calvários. O padre os havia abusado durante seus seminários entre 1940 e 1960. Só em 1998, a denúncia formal foi apresentada aos tribunais eclesiásticos por 8 ex-legionários. No entanto, não foi iniciado um processo canônico contra o predador.
Esse tipo de julgamento interno da igreja investiga possíveis faltas ou condutas impróprias de membros do clero. Marcial Maciel não foi submetido a esse procedimento devido à delicadeza de sua saúde, um estado que se deteriorava progressivamente com o passar do tempo. No fim de 2007, por ordem de oração, ele se mudou para uma mansão em Naples, Flórida, Estados Unidos da América. Foi nessa residência que, em 30 de janeiro de 2008, o desgaste da idade pôs fim à vida de Marcial Maciel de Goiado. Aos 87 anos, o fundador da Legião de Cristo e do movimento Regnum Christi faleceu. Álvaro Corcuera, sucessor de Maciel como diretor-geral da congregação, assinou a mensagem divulgada no site da instituição. Foi informado que o funeral aconteceria em ambiente de oração, de forma simples e privada, conforme desejo do falecido. Embora o Vaticano não tenha se pronunciado em seu diário oficial, o L'Osservatore Romano publicou um aviso necrológico anunciando o falecimento do religioso. Os Legionários de Cristo logo celebraram missas em memória de seu fundador em diversos centros educativos da congregação. No México, rezaram pelo seu descanso e houve missa na Universidade Anáhuac. O padre Ignacio Villaseñor Zavala pediu que fosse honrado o testamento espiritual e o trabalho pastoral do padre fundador, destacando principalmente sua fé e preocupação com os outros. Enquanto na cidade de Oaxaca, líderes da Igreja Católica lamentaram a partida do homem. Membros do Regnum Christi e do Instituto Kilimanjaro participaram de uma missa em Morelia, celebrada pelo sacerdote Juan Carlos Angulor. Enquanto isso, em Cotija, sua terra natal, foram oferecidas missas contínuas desde o dia em que se soube da notícia de seu falecimento. O fundador da Legião de Cristo foi sepultado ali com total privacidade. Para isso, seu corpo chegou dos Estados Unidos a bordo de um helicóptero e foi depositado em um mausoléu construído pelos legionários. O sacerdote e porta-voz da Arquidiocese de Oaxaca Antequera, Guadalupe Barragán Oliva, afirmou que o falecimento foi recebido com surpresa, destacando que Maciel, e cito, deixou grandes obras pelas quais será lembrado. E claro, será amplamente lembrado. Embora o que principalmente permaneceria na memória coletiva seria sua vida oculta perversa, marcada por escândalos e controvérsias, o que para alguns representava um guia e um mestre, para outros havia se revelado como um monstro escondido atrás da máscara da sanidade. E é que o homem havia sido denunciado por abusos sexuais por vários membros de sua congregação e estudantes dos colégios dos legionários, com acusações contra ele que já datavam da década de 1940. Todas elas silenciadas pela hierarquia da igreja e pelas próprias congregações que o homem perverso havia estabelecido. Somente no ano de 2019, os Legionários de Cristo reconheceram 175 casos de abuso sexual de menores perpetrados por 33 de seus sacerdotes, entre eles Marcial Maciel de Goiado. Ao menos 60 crianças sofreram as humilhações do homem depravado. Para muitos jovens que estavam longe de suas casas, ele havia se tornado uma espécie de figura paterna. O modus operandi era sempre o mesmo. Ele selecionava suas vítimas para instruí-las pessoalmente e, uma vez conquistada a confiança delas, começava o calvário. Ele costumava levá-los ao seu quarto ou à enfermaria e, alegando dores, os manipulava para ajudá-lo, em atos sexuais que pareciam ser apenas uma massagem que começava na parte inferior do abdômen e depois continuava em direção aos genitais, obrigando aos poucos as crianças a fazerem masturbação nele. Com a outra mão, as vítimas tinham que esfregar os músculos das pernas dele. Enquanto dirigia e controlava cada ação com precisão, ele usava a confiança dos meninos como instrumento de sua perversão. Uma vez consumado seu ato atroz, o homem lhes dava a absolvição como recompensa por tê-lo ajudado a aliviar sua dor e sua doença. Na congregação, a maioria dos abusos era sustentada pela autoridade e poder do fundador. Mas como é que ele nunca chegou a ser punido por seus crimes? Bem, durante décadas, Marcial Maciel acumulou poder por meio de subornos, mentiras e o manejo estratégico de suas fortes influências. Ele também contava com o apoio de benfeitores como Flora Barragán de Garza, herdeira de uma grande fortuna. A mulher, após ficar viúva,
decidiu apoiar a obra do sacerdote e ajudá-lo a se conectar com outras famílias poderosas, buscando garantir seu lugar no céu. Parte desses fundos sustentava os legionários, enquanto outras somas consideráveis eram destinadas ao Vaticano. Assim, Maciel conquistou a simpatia dos papas Pio XII, João X, XII, I Paulo, VI, João Paulo I e João Paulo II. A proteção de que ele dispunha era tão grande que, mesmo quando várias das vítimas tornaram públicas suas denúncias, tiveram que enfrentar a repressão da igreja, do governo mexicano e de empresários próximos ao seu poderoso agressor. O homem tinha contatos fortes e diretos com políticos poderosos e líderes mundiais. A congregação desqualificou os testemunhos de Guido. Para piorar, o presidente mexicano, Ernesto Zedillo, ordenou que a investigação sobre Maciel não fosse divulgada, enquanto diretores editoriais recebiam ameaças. Essa feroz e injusta censura se manteve até o ano de 2002. Em 3 de setembro de 2009, os sacerdotes Júlio Martí e Scott Riley, responsáveis pela Legião de Cristo nos Estados Unidos e Canadá, ofereceram um pedido formal de desculpas em nome da congregação. Os sacerdotes lamentaram a dor causada por sua incapacidade de reconhecer e corrigir as faltas do padre Maciel. Apesar dos abusos contra menores serem seus crimes mais graves, o religioso também se envolveu em outros escândalos. Entre os crimes mais graves cometidos por Maciel, além do abuso de menores, estavam delitos como fraude e extorsão. Em 2017, graças aos documentos dos Panama Papers, foi revelado que Maciel havia criado empresas em paraísos fiscais. A Society for Better Education, nas Bermudas, em 1992, e a International Volunteer Services, em 1994, destinadas a administrar os enormes rendimentos de sua rede educacional. Geravam cerca de 300 milhões de dólares por ano, e mais de 600 milhões eram enviados anualmente ao Vaticano. E esses não foram seus únicos crimes. Os legionários anunciaram publicamente que Marcial Maciel havia plagiado cerca de 80% do livro Saltério dos Meus Dias, obra que até então era atribuída ao fundador da congregação. No campo dos escândalos não criminosos, o sacerdote desenvolveu desde jovem um forte vício em Demerol, potente tranquilizante que chegou a ameaçar seu ministério. Maciel enviava sistematicamente seus seminaristas, às vezes crianças, para comprar a substância com a desculpa de sofrer fortes dores de cabeça e nas costas. Mas as farmácias de Roma não demoraram a perceber a verdade, e o sacerdote foi obrigado por um tempo a se refugiar no Marrocos para poder manter seu consumo. Durante sua estadia na Espanha, foi denunciado por tentar comprar morfina em uma farmácia. Como consequência, ele foi internado por 9 meses em uma clínica de desintoxicação no norte do país. O religioso também se relacionou com várias mulheres e teve pelo menos 3 filhos de mães diferentes. Tanto em seu país natal quanto na Espanha, ele as enganava mantendo sua identidade em segredo. Para sustentar essa vida dupla, ele inventou a figura de José Rivas. Ele se apresentava assim, mudando a história conforme lhe convinha. Às vezes, ele decidia ser agente da CIA, em outras, funcionário de uma petroleira. A Legião de Cristo só reconheceu oficialmente Norma Hilda Rivas, fruto de anos de relação com Norma Hilda Banhos Torres, como filha de Maciel Fruto. Mas outros filhos chegaram a se apresentar na mídia depois de encontrar a foto do pai em uma revista e descobrir que esse tal José Rivas não existia. Na verdade, o homem que eles achavam que conheciam era Marcial Maciel. Como se tudo isso já não fosse suficiente, durante uma investigação foi revelado que Maciel havia conhecido. Ele fundou no México uma comunidade feminina de 900 jovens que viviam quase como escravas, sem aprovação do Vaticano. Ao ingressar, as religiosas eram isoladas e só podiam visitar suas famílias por 15 dias, a cada 7 anos, com direito a uma ligação telefônica por mês. Eram também obrigadas a ser mulheres sorridentes, atraentes, com bons modos e formação cultural e religiosa restrita. Não lhes era permitido questionar as ações dos homens da ordem e também deviam denunciar quem o fizesse. Passavam o dia calados, precisavam de permissão para ir ao banheiro e entregavam metade de seus bens. Após 15 anos de terem feito os votos de castidade, obediência e pobreza, aos 25 anos,
deviam entregar tudo em sua totalidade. Após décadas de poder e influência exercidos por Marcial Maciel, permanece um legado obscurecido pelo sofrimento. O infame Marcial Maciel de Goiado. Ele se destacou como um dos padres mais influentes do século XX e deixou como legado a Congregação dos Legionários de Cristo e o movimento leigo Regnum Christi. O primeiro atua de forma estável em 23 países, já o Regnum Christi tem mais de 47 mil membros e está em 34 países. Com isso, o Maciel criou uma rede internacional de voluntariado que mobilizou centenas de milhares na evangelização e apoio social. Fundou o Instituto Cumbres e a Universidade Anáhuac, que originaram mais de 200 centros educativos em 21 países. Promoveu clubes juvenis, organizações para crianças e adolescentes e grupos missionários. Fortaleceu a Escola da Fé, mídias católicas e a Fundação Altius, que coordena escolas para pessoas de baixa renda, programas sociais e apoio a desabrigados, beneficiando milhares em diversos países. Além disso, impulsionou diversas iniciativas, entre as quais se destacou a construção em Roma da Igreja Nacional Mexicana, dedicada à Virgem de Guadalupe, o envio de vocações europeias e norte-americanas para a América Latina desde os anos 50, a expansão do trabalho evangelizador na Europa a partir dos anos 90, o início do apostolado do Regnum Christi em vários países da Ásia na segunda metade desta década, e sua participação em encontros de líderes de novos movimentos católicos. Apesar de a Legião Católica ter reconhecido os abusos de Maciel e feito desculpas formais e extensas, nem ele nem seus cúmplices enfrentaram justiça. O advogado José Bonilla assumiu a representação de 3 dos possíveis 6 filhos de Maciel em uma ação civil, para reivindicar parte de sua herança que incluía propriedades no México e em outros países. Destacou-se o caso de Norma Hilda Banhos, que relatou o abuso por Maciel na menoridade. Ela teve uma filha e a criou em um apartamento de luxo em Madrid, comprado por ele para ela. Em 2019, o Papa Francisco anunciou que o segredo pontifício, norma da Igreja Católica que exigia confidencialidade em certos assuntos internos, não valeria mais para casos de abuso de menores. Antes, a Igreja mantinha esses casos em sigilo, alegando proteger vítimas e acusados. Com a nova medida, ficou mais fácil para denunciantes e vítimas compartilharem informações, aumentando a transparência e permitindo que as autoridades civis tivessem acesso aos dados. Marcial Maciel faleceu aos 87 anos, deixando para trás um histórico de aberrações que ficaram sem punição. O que parecia um líder nobre e carismático, reunindo milhares de fiéis, escondia um predador que abusou de pelo menos 60 menores, deixando sofrimento e impunidade. Seu caso continua sendo um duplo lembrete. Por um lado, nos lembra como um homem da igreja foi até a igreja para denunciar a violência da própria igreja. Por outro lado, nos coloca diante de uma verdade terrível. Raramente as coisas são o que parecem. Muitas vezes os monstros habitam onde menos esperamos.